Fontes de informação na produção científica. Por que abordar esse tema, fontes de informação na produção científica? Porque quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, uma parte muito importante dessa pesquisa fica relacionada à obtenção das fontes que vão dar respaldo na fala, tanto do autor quanto na defesa daquilo que está sendo buscado identificar. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho a respeito das fontes primárias e secundárias, a respeito do que vem a ser um periódico, uma base de dados, e também pensar no que é uma pesquisa bibliográfica. Por que tudo isso voltado na construção da produção científica? Porque o embasamento teórico, ele acaba sendo uma estratégia que vai ter o foco e bater para respaldo no resultado final do estudo. E para exemplificar, a gente vai trazer também a estratégia de busca, que é a lógica booleana. Então, as fontes de informação. As fontes de informação nada mais são do que os recursos que respondem à necessidade de informação de um usuário. Então, dentro da ciência da informação, são indicados dois tipos de fontes de informação, as primárias e as secundárias. As primárias, elas ficam restritas aos próprios documentos editados, como os livros, TCCs, dissertações, teses, documentos que são editados por outras pessoas. E por outro lado, as secundárias, elas vão organizar a informação em registros que vão guiar o usuário. Guiar o usuário o quê? Na busca das informações, pensando então nos catálogos, nas bibliotecas, nas bases de dados, que vão acabar trazendo como resultado as fontes primárias. Então, dentro desse assunto, o que vem a ser um periódico científico? Eu sei que muita gente vai me perguntar, mas por que questionar o que é um periódico científico se nós, continuamente, dentro do universo acadêmico, nos debruçamos sobre isso? Mas é interessante a gente pensar que o periódico científico, na verdade, é o quê? É uma publicação em qualquer tipo de suporte, editado em unidades físicas, com designações numéricas e cronológicas destinada a ser continuada indefinidamente. Por quê? Porque um periódico ele vai relatar resultados de pesquisas, projetos em execução, vai trazer contribuições. E dentro desse contexto, os periódicos eles vão fazer o quê? Vão trazer sempre pesquisas científicas e artigos originais. Então, quando a gente vai em busca desses trabalhos, nesses periódicos, a gente está indo em busca do quê? De um respaldo e para saber o que está sendo comentado sobre o assunto que a gente pretende estudar. Então, para exemplificar, eu trouxe um recorte dos periódicos em ciência da informação. Aqui a gente traz um pequeno recorte dos periódicos e para exemplificar todo hoje essa palestra, a gente vai estar tendo como foco a revista Informação e Sociedade de Estudos. Essa é a página inicial da Informação e Sociedade de Estudos. Pensando nesse passo, a gente vai voltar depois nessa base, nesse periódico, a gente vai lembrar das fontes de informação secundárias, que no caso, como a gente elucidou, são as bases de dados que são compreendidas como fontes de informações eletrônicas pesquisáveis de modo interativo, ou seja, conversional através de um computador. Essa é uma definição de hoje. Se a gente for pensar que um tempo atrás, as consultas eram realizadas pelo modo das fichas. Então, um exemplo, por exemplo, é o portal de periódicos da CAPES, onde são disponibilizados para consultas algumas bases. Você pode identificar a base na qual você vai fazer a pesquisa pela palavra-chave. Dentro daquelas pesquisas, a gente pode observar ainda lá a Web of Science, que é o quê? É um conjunto de bases de dados compiladas pelo Instituto for Scientific Information, que trata de trazer o quê? As bases de referências bibliográficas. Na verdade, a Web of Science ela faz o quê? Ela resgata trabalhos que foram produzidos dentro do universo da ciência da informação e de outras áreas por vários tipos de busca. Então,
Mas dentro, pensando dessa parte, tem o periódico, eu tenho as bases de dados. Mas como será que eu vou definir os escritores, ou melhor, as palavras-chave que vão representar o assunto que precisa ser pesquisado? Qual seria o período? Qual seria o idioma? Qual o país? Qual a publicação? Quando a gente vai pesquisar, a gente observa que existem várias formas a gente estar fazendo essa busca e várias formas para estar o quê? Recuperando essa informação. Se eu for pensar em partir de uma pesquisa bibliográfica, que nada mais é do que um levantamento que o pesquisador vai realizar para ter contato com a literatura referente ao assunto que ele vai ter a pesquisar. Qual que é o objetivo, então, de uma pesquisa bibliográfica? Em primeiro lugar, é identificar os novos pontos de vista que estão sendo identificados. Se a gente vai estar pesquisando numa base de dados e a gente vai observar qual, por exemplo, vou pesquisar sobre fontes de dados. Eu posso fazer um resgate e observar os últimos trabalhos dentro daquela base de dados que foram publicados com esse recorte. Criar ou sugerir ideias. Se eu estiver propondo algo que ainda não foi falado, para isso eu preciso anteriormente realizar um levantamento para saber até onde foi se pesquisado. Para que eu possa ter respaldo de identificar e falar, isso ainda não foi pesquisado, pretende-se pesquisar isso por esse motivo. E amparar a pesquisa elucidada. Para eu propor algo, eu tenho que saber de que forma isso vai causar impacto a algo, de que forma isso pode influenciar outras pesquisas, saber quais as pesquisas que influenciaram a minha pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica, ela vai amparar todos esses pontos. E pensando nesse ponto da pesquisa bibliográfica, eu vou ter dois momentos. Um primeiro momento vai ser o quê? Ele vai fazer o estudo do assunto que eu vou tentar abordar. Quando eu vou estudar o assunto que eu vou tentar abordar, eu vou acabar delimitando a pesquisa que eu vou estar realizando junto aos periódicos e às bases de dados. E quando eu vou fazer isso, eu vou fazer o quê? Levantar as fontes. Que fontes que eu vou procurar? Eu vou trabalhar as fontes primárias, então eu vou pesquisar junto aos TCCs, dependendo vou pesquisar quais foram os TCCs que abordaram a produção de fontes de dados no período de tal a tal aqui na universidade, aqui na Unesp. Não, eu quero pesquisar de modo mais amplo. Vou pesquisar na base Cielo para ver que no período de 2010 a 2017, quais foram os artigos publicados, em quais localidades. Escolher a estratégia de busca. Por que escolher a estratégia de busca? Identificar quais serão as palavras-chave que eu vou estar utilizando, por que essas palavras-chave, o que essas palavras-chave podem refletir em minha pesquisa. E num segundo momento, identificar aonde está esse trabalho, esse artigo, localizar, obter e realizar a leitura. Passado por todos esses momentos, a gente vai lembrar que dentro da estratégia de busca eu vou ter que relacionar os temas de interesse. Ou seja, eu vou usar termos livres ou termos controlados, vou usar termos da linguagem natural, vou usar termos que são recuperados de vocabulários controlados dentro de uma área ou dentro de tesauros. Uso de operadores científicos. Eu vou utilizar algum operador científico para restringir a minha busca. A exemplo, os operadores booleanos. É comum a gente observar que quando a gente está fazendo pesquisa, alguém fala, coloca o AND, coloca o mais. Mas a gente nunca a gente leva um tempo para perceber o impacto desses identificadores junto às palavras. Por exemplo, o AND. O AND significa uma intersecção, ou seja, ele restringe e afina, torna mais específica o campo de busca. Por exemplo, se eu juntar agricultura e tecnologia, agricultura com tecnologia. Ao realizar essa busca, por exemplo, aqui na página da Informação em Sociedade, a gente observa agricultura e tecnologia. Observe que a gente optou por utilizar as aspas antes dos termos, por ser o quê?
uma sugestão da página para restrição da palavra. Então, utilizando esses termos, eu vou ter um registro. Agora, se eu utilizar o OR, que vai unir, somar, vai ampliar o campo então, da pesquisa. Agricultura ou tecnologia. Agricultura ou tecnologia. Eu vou ter como resultado 5 artigos. Ou seja, eu estou ampliando. Por outro lado, quando eu excluo, note, restringe o campo. Eu posso usar tanto not quanto o sinalzinho de menos. Agricultura sem tecnologia. Eu estou definindo o que eu quero que sejam recuperados os artigos que trazem somente o termo agricultura. Então, aqui eu vou ter novamente um resultado. Então, ou seja, quando eu coloco o ENG, eu vou somar. Quando eu coloco o OR, eu vou delimitar. E quando eu vou colocar o NOT, eu vou excluir. Então, considerações. Um conhecimento de um assunto é um fator decisivo que pode muitas vezes influenciar com os resultados que, por sua vez, incidem nos objetivos que norteou a pesquisa. Então, é muito importante conhecermos o processo de busca, o funcionamento dos mecanismos de busca e as estratégias mais eficazes que vão corresponder à busca que a gente pretende realizar. Essas são as referências utilizadas nesse trabalho hoje. Obrigada, e aqui eu deixo o meu contato.